paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos e irmãs, amém? Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor mais uma vez pela vida desse irmão. Glória a Deus. Ela e todas as mulheres passaram por esses momentos difíceis na vida e venceram. São mulheres vitoriosas. Não é fácil, a gente sabe, são traumas que muitas vezes geram sequelas para a vida inteira, mas nós podemos observar e ver a grandeza de Deus na vida dessas pessoas, de passarem por essas situações e vencer. Eu agradeço, irmã, por ter atendido o nosso convite. Obrigado, irmã Juscelia, que intermediou. Deus possa abençoar a vida de vocês, que a cada dia possa se consolidar essa cura na sua vida, que a irmã possa, por toda a tua vida, testemunhar essa vitória, esse milagre do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Irmãos, no próximo domingo nós vamos estar aqui com o culto rosa. Nós estaremos, e eu peço aos irmãos que venham vestidos a caráter. Põe a sua blusa rosa, seu vestido rosa, sua calça rosa. Os homens venham todos de rosa. Não tem problema não. Põe aquela calça rosa e vem também. É válido. E se você não tem uma calça rosa, vem com a camisa rosa. Mas hoje a diaconia veio de rosa, né? Então domingo vem de novo. Domingo repete o fardamento aí rosa, porque a gente quer rosear aqui no próximo domingo, amém? Glória a Deus. Mas não só para a gente lembrar, né? Essa campanha de prevenção ao câncer de mama e colo do útero, mas para a gente poder demonstrar nosso apoio, demonstrar nossa consciência da importância que temos em nos cuidar. E como bem disse a irmã, não é só no mês de outubro, mas dependendo do histórico de cada pessoa aqui, semestral, trimestral, anual, enfim, o importante é você cuidar da sua saúde, você se cuidar bem. Então, no próximo domingo nós estaremos com a presença aqui da cantora Cleide Valente. Ela está louvando a Deus e nós queremos ouvir mais testemunhos. Teremos 2 pessoas aqui que vão testemunhar no próximo domingo. Passaram também por momentos difíceis em relação ao câncer e venceram, superaram. É importante a gente ouvir essas pessoas, a experiência que elas viveram e como Deus, abençoou e curou e fez um milagre na vida de cada uma delas. Amém, irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu peço aos irmãos que convidem pessoas para estarem aqui no próximo domingo. Convide amigos, amigas, crentes, não crentes, pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor, pessoas que precisam ouvir de Deus a sua voz e de repente estão passando por momentos difíceis. Nós queremos que você convide para estar aqui, seja um familiar, um amigo seu, estejam aqui presentes no próximo domingo para a gente cultuar o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, no capítulo 26. O tema da mensagem essa noite tem como título: Esteja atento às suas fraquezas. Capítulo 26,
do Evangelho de Mateus, os versos 47 a 50. A palavra do Senhor diz assim: quantos encontraram? Mateus é o primeiro, Evangelho do Novo Testamento. A palavra do Senhor nos diz assim: enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, e enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu vos saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Amém? Eu peço a sua atenção para que nós possamos ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração nessa noite. Queridos, esse texto que nós lemos, ele se refere a um personagem da Bíblia que nós pouco pregamos, pouco falamos sobre Judas. E Judas, ele tem muito a nos ensinar, principalmente sobre o que não ser. As lições de vida que Judas tem para cada um de nós nos ensina principalmente sobre o que não ser. E eu quero que você esteja atento, por favor. Procure se deslocar ao mínimo, para que você possa compreender o que Deus tem para falar no seu coração. E olhando para esse texto e para a história da vida desse homem, eu particularmente penso que, ou acredito, não só penso, mas acredito. Você não é obrigado a acreditar igual a mim, mas eu acredito dessa forma, que havia uma inclinação em um dos 12 discípulos para trair Jesus. Não especificamente Judas, mas um dos 12 trairia Jesus. Eu não acredito que Judas estava predestinado para ser o traidor. Tinha que ser ele. Ele já veio marcado, já veio como alguém que faria isso, independente de sua vontade. Eu não acredito na predestinação. Então eu penso que Jesus, ele escolhe 12 discípulos, 12 homens, e um desses 12 o trairia. Um desses 12 cometeria esse erro terrível que ficaria marcado por toda a sua vida. E dentre esses 12 seria aquele que em algum momento nessa trajetória abrisse uma brecha, abrisse uma porta, abrisse uma oportunidade, se desse a oportunidade então de vacilar, no momento de fraqueza, no momento de
insensibilidade à voz de Deus, e então cometeria esse erro de trair Jesus. Alguém o trairia. E esse alguém não traiu apenas porque foi Judas, mas dentre esses 12 discípulos, esse alguém que trairia Jesus seria aquele que na jornada foi traído, seria aquele que no percurso, seria aquele que nas escolhas, seria aquele que nas decisões, seria aquele que na trajetória foi traindo Jesus. Aos poucos, essa traição foi adentrando o coração, adentrando a mente, adentrando os pensamentos, adentrando nas atitudes, nas expressões, nos gestos, na forma de olhar, na forma de se comportar, de responder, de falar, de dizer alguma coisa. A traição, ela foi acontecendo no percurso, na trajetória, nas escolhas, nas decisões, na jornada desses discípulos. E Judas, ele se destaca mais então nessas decisões. Pensa comigo aqui em Judas, o final trágico que acontece com ele. E nós somos cristãos, conhecemos a história dele, sabemos então como foi o seu fim. Mas é importante que nós possamos fazer aqui nessa noite uma reflexão, possamos fazer uma autópsia desse personagem, a gente possa então perceber que o que aconteceu com Judas, apesar de parecer absurdo, não é. Apesar de parecer algo que não vai acontecer com todo mundo, só acontece com alguns, não é. É algo muito comum. É algo que pode acontecer, ocorrer com qualquer pessoa. E é muito mais, evidente do que a gente imagina, do que a gente pensa. Está tão presente na vida, no dia a dia, da nossa convivência, está tão presente no dia a dia da igreja, do que a gente pensa. E aí então nós nos perguntamos, como que alguém que convive com Jesus por mais de 3 anos, convive com Jesus por cerca de 3 anos e meio, todos os dias, convive com Jesus, almoça com Jesus, conversa com Jesus, dorme na mesma casa que Jesus, aprende com Jesus, descobre como se relacionar com Deus, com Jesus, o trai por apenas 30 moedas de prata. Como alguém pode fazer isso? Se nós observarmos, irmãos, na Bíblia, as maiores traições, elas acontecem com pessoas que estão perto de nós. As maiores traições não acontecem com quem está longe. Ela ocorre e gera decepções grandes na nossa vida, nos marcam exatamente pelas pessoas que estão mais próximas de nós. A gente olha na Bíblia e vê Caim traindo o seu irmão Abel. A gente olha na palavra de Deus e vê
Jacó traindo o seu irmão Esaú. Trai a confiança do seu próprio irmão. A gente olha na palavra de Deus e vemos Absalão, filho de Davi, traindo o próprio pai, usurpando o reino do próprio pai, abusando sexualmente das mulheres do próprio pai, cometendo coisas absurdas com o próprio pai e querendo matar o próprio pai. Então as maiores traições não ocorrem com quem está longe, mas com aqueles que estão mais perto. Aqueles que estão mais perto. Então eu acredito que a motivação da traição de Judas não foi o dinheiro. O problema não foi o dinheiro. Se formos comparar os valores daquela época, as 30 moedas de prata equivalia a hoje a cerca de 25 mil reais. Isso não torna ninguém rico. Isso não faz os 25 mil pelos 25 mil, não faz de ninguém uma pessoa rica. Claro, se isso for bem investido, pode sim, no futuro, fazer alguém enriquecer. Porém, o valor pelo valor não. E Judas, então, irmãos, não fez isso por dinheiro, porque isso não o tornaria rico. O problema aqui não era a riqueza, porque não o tornaria rico. Ele vê Jesus e vê os milagres de Jesus, vê a bondade de Jesus, vê a pureza de Jesus, vê o amor de Jesus. Ele enxerga o poder de Jesus todos os dias, curando pessoas, libertando pessoas, amando as pessoas, salvando as pessoas, ensinando acerca de Deus as pessoas, e tudo isso Judas vê. E me intriga aqui, porque o processo de seleção de um discípulo não era uma coisa fácil, não era qualquer pessoa, porque não era um processo fácil escolher e então consagrar alguém discípulo. Muitas pessoas quiseram ser discípulos, muitas pessoas se colocaram à disposição nessa seleção. Mas certa vez, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, Jesus envia 70 homens, 70 discípulos, 70 pessoas, para então pregar o Evangelho. E eles voltam, e eles retornam, e no final aqui agora só tem apenas 12, porque o processo não era fácil. A reprovação era grande, mas a gente percebe, irmãos, que Judas, ele é aprovado entre os 12. Ele passa no processo, ele passa nas avaliações, ele então consegue chegar ao estágio final, e nesse processo seletivo ele então consegue chegar à última fase e ser aprovado por Jesus. Ele se torna um dos 12. Imagine o privilégio, imagine a alegria, imagine tudo aquilo que já havia sido profetizado a respeito das promessas, que os discípulos fariam parte disso, e Judas é um dos 12. Mas para ser discípulo era necessário deixar a família, abrir mão, renunciar aos seus. Era necessário abrir mão de trabalho, se dedicar à obra de Deus, se dedicar à pregação do Evangelho, aonde quer que fosse enviado. Era necessário então abrir mão de alguns sonhos, abrir mão de alguns objetivos,
abrir mão de regalias, era necessário abrir mão de tudo. Jesus uma certa vez disse: se alguém quiser vir após mim e não renunciar a tudo quanto tem, não deixar pai, não deixar mãe, não deixar filhos, não deixar bens, não deixar sonhos, não pode ser meu discípulo. Era uma renúncia muito grande. Era uma renúncia que nem todos conseguiam absorver e passar nesse processo. Mas a gente olha para a vida de Judas e percebe que ele supera tudo isso. Ele passa por todo esse processo. E Judas começa então seguindo a Cristo, e ele não começa seguindo como traidor. Ele não é um traidor no início da sua trajetória. É lógico que não, porque Jesus não escolheria se ele viesse já com esse perfil. Ele não vem como traidor. Ele vem como alguém capaz. Ele vem com habilidades para servir a Deus. Ele vem com paixão. Ele vem com alegria. Ele vem com desejo. Ele vem com satisfação em servir ao Senhor. Ele vem com esse primeiro amor que nós desenvolvemos em dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Tudo que o Senhor me pedir para fazer, eu estou pronto, disponível. Ele vem com essa paixão, com esse fogo, com esse calor, com essa alegria, com essa disposição de servir a Deus. E ele vem buscando de Deus a cada dia que melhorasse os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. Para quê? Para servir ao Senhor. Amém? Jesus não aprovaria Judas se ele fosse um discípulo que começasse de forma errada. Jesus não aprovaria Judas se ele fosse um discípulo que começasse infiel. Como eu disse, muitos gostariam de passar esse processo seletivo, mas não conseguiram. E Judas consegue. Judas, ele pagou o preço, o alto preço, pagou o alto custo de se tornar um dos 12 discípulos de Jesus. E ele então começa a sua trajetória de fidelidade, de serviço a Deus, como alguém prestativo, como alguém disponível, como alguém pronto, como alguém que estava buscando cada dia melhorar a sua trajetória, como alguém que a cada dia estava buscando melhorar a sua espiritualidade. E é isso aqui, irmãos, que eu quero levar cada um de vocês a pensar junto comigo. Pensa aqui comigo, porque nós estamos aqui na igreja, se não todos aqui, a maioria são cristãos. 99% aqui das pessoas presentes são cristãos, estão servindo a Deus, fazem parte aqui dessa igreja. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite, porque a nossa vida está em perigo o tempo todo. Nós estamos correndo riscos o tempo todo, porque a todo momento nós corremos risco de sofrer mudanças, e estamos passando por mudanças o tempo inteiro. A gente não é a mesma pessoa quando sair daqui essa noite. A gente não é a mesma pessoa amanhã. A gente não é a mesma pessoa semana que vem. Em todo o tempo, nesse processo da nossa vida, nós estamos sofrendo mudanças. E
com essas mudanças, vem os riscos, vem os desafios, e a gente precisa estar atento. É por isso que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 12, o apóstolo Paulo, ele diz assim: assim, aquele que julga está firme, de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que julga está de pé, aquele que julga está firme, cuide, se cuide para que não caia. Por quê? Porque todo tempo nós estamos passando por esse processo de mudanças. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Glória a Deus. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Em algum momento, algo aconteceu que mudou a trajetória na vida de Judas. Tem alguém aí que vai dar plantão hoje? Em algum momento aconteceu alguma coisa que mudou a trajetória na vida de Judas. Percebe o que Deus está falando com você nessa noite? Perceba isso. Ele vinha bem, ele vinha caminhando bem, ele vinha seguindo a Cristo fielmente. Melhor você ir lá. Em algum momento, ele vinha nessa trajetória caminhando bem. Mas presta atenção aqui, irmãos. Em algum momento de fraqueza, em algum momento em que uma palavra, em que um gesto, em que uma atitude mudou a trajetória da vida de Judas, mudou os pensamentos de Judas. Em algum momento que ele vinha firme, em algum momento que ele vinha caminhando bem, de pé, em algum momento que ele vinha bem com Deus, o que acontece na figura ali? Ele se desvia, ele sai do rumo, ele sai da trajetória que Deus escolheu para ele sai da trajetória que Deus havia planejado para ele. E por causa, não sabemos, mas quem sabe, de uma palavra, de uma atitude de alguém, de um gesto de alguém, da motivação de alguém, Judas mudou com Jesus. Ele não conseguiu mais ser a mesma pessoa. Essa semana eu estava orando e pedindo a Deus uma palavra, e o Senhor colocou essa no meu coração. Eu não queria pregar sobre isso. Eu queria pregar hoje sobre saúde. Eu queria falar hoje sobre cuidados com o corpo, com a mente, com as emoções. Mas o Senhor falou forte no meu coração com essa palavra. E ainda que seja só uma pessoa aqui que Deus queira falar isso, é suficiente. Mas foi em algum momento que Judas mudou. Ele olhou para Jesus e ele já não viu mais Jesus como ele via antes. Não era mais o seu mestre, não era mais o seu Deus, não era mais o seu exemplo, não era mais referência. Quem mudou? Jesus? Não. Quem mudou foi Judas. Foi ele que mudou. O seu olho, ou o seu olhar, desculpe, fica agora embaçado. A sua visão a respeito de Deus não é mais a mesma. A respeito da obra de Deus não é mais a mesma. A sua visão a respeito de quem era Jesus e do chamado de Jesus para a vida dele já não era mais a mesma.
ele muda o seu olhar completamente. Diga à pessoa que está do seu lado, guarde isso no seu coração. Diga para ela assim: quando você não cuida de suas fraquezas, é só uma questão de tempo para você se vender. É só uma questão de tempo. Uma vez que eu não me atento nas minhas fraquezas, uma vez que eu não sou mais abastecido pelas verdades de Deus, uma vez que eu venho à igreja e eu tenho a opção de buscar a Deus, mas eu não busco. Eu tenho a opção de orar, mas eu não oro. Eu tenho a opção de, durante a minha trajetória de vida com Deus, meditar na palavra, mas eu não medito. Eu tenho a opção de me envolver na obra de Deus, mas eu não me envolvo. Eu tenho a opção de ser servo do Senhor, mas eu não sou. De crer no Senhor de uma forma diferenciada, mas eu não creio. É só uma questão de tempo para eu me vender. É só uma questão de tempo para eu vender a minha fé. É só uma questão de tempo para eu vender a minha oração, o meu particular com Deus. É só uma questão de tempo para eu então substituir a palavra de Deus por coisas. É só uma questão de tempo para eu então substituir a minha lealdade a Deus, aos meus líderes, à igreja que eu congrego. É só uma questão de tempo. Algo que eu defendo tanto, a igreja que eu defendo tanto, a liderança que eu defendo tanto, o ministério que eu defendo tanto, não mais. Não mais. Agora eu vou me juntar e eu vou falar mal. Agora eu vou falar mal da igreja. Agora eu vou falar mal da minha liderança. Eram coisas que eu amava tanto. Agora eu vou olhar para o meu pastor, que eu dizia amar tanto. Meu pastor não é mais meu pastor. Não é mais meu ministério. Não é mais a minha igreja, que eu amava tanto. Não é mais. Não é mais. Agora tanto faz. Agora tanto fez. Mudou. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você pode me dizer, mas eu não me vendi, pastor. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não matei Jesus. Talvez sim, você não tenha matado Jesus. Eu não matei Jesus, você não matou Jesus. Tudo bem, eu entendo isso. Mas nós matamos a presença dele em nós. Nós extinguimos a presença dele em nós. Nós anulamos a sua presença em nós. Olhe para trás. Olhe para a sua trajetória de vida. Como você chegou aqui na igreja. Quais foram as suas motivações? Você chegou aqui bem, com a motivação correta. Você chegou aqui querendo servir a Deus. Você não chegou aqui como Judas. Nenhum de nós começamos como Judas, semelhante a Judas. Nós começamos bem. Mas, irmãos, a gente se esquece que a gente se converte a Cristo, mas Cristo não nos tira desse mundo. Você se converteu a Cristo, mas continua aqui nesse mundo, vivendo aqui nesse mundo. E enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, a gente vive provas, a gente vive lutas. Nós vivemos com pessoas próximas ou longe de nós que têm problemas, que muitas vezes são problemas. E muitas vezes nós nos tornamos problemas para elas.
Nós vivemos um mundo imperfeito. Nós convivemos com pessoas imperfeitas. Você quer que eu diga uma coisa aqui com toda a sinceridade do meu coração? Não sei se posso dizer. Mas eu vou deixar que vocês entendam. Como você pensa aí com você mesmo? Presta atenção. É fácil ou difícil você conhecer alguém bem e conhecer as suas falhas e conhecer os seus defeitos e conhecer os seus problemas e você ainda assim olhar e adorar a Deus separando as coisas? Tire suas conclusões. Como você pensa? Isso é fácil ou é difícil? Eu conheço cada pessoa aqui dessa igreja. Ainda que você não tenha me dito nada da sua vida, mas eu te conheço. Eu não conheço os teus bastidores, porque eu não sou Deus, não sou onisciente, mas a gente conhece as pessoas pelo tempo de convivência. Então, irmãos, nenhum de nós somos perfeitos. E é por isso que não adianta eu conhecer a fonte, eu estar perto da fonte, mas eu tenho que, independente de conhecer ou estar perto da fonte, eu preciso beber dessa fonte todos os dias. Amém? Eu preciso beber dela todos os dias. Porque em algum momento Judas parou de beber dessa fonte. Em algum momento Jesus parou de fazer sentido na vida de Judas. As palavras que Jesus ensinava já não ardiam mais na alma dele. As palavras que Jesus pregava já não incomodava mais, já não fazia diferença mais, já não era algo que causava dor no coração dele, já não trazia ao coração dele a preocupação de cuidar, a preocupação de mudar, a preocupação de melhorar, os conselhos, as orientações que Jesus dava para Judas, já não fazia mais efeito nenhum. Ele vinha e ele saía do templo, escutava Jesus, mas isso não fazia mais diferença nenhuma. Jesus perdeu tanto valor na vida de Judas, tanto valor, que quando o sacerdote pergunta para ele qual é o preço, ele diz assim: envie aí 30 moedas. Umas 30 moedas aí resolve o problema. Ele não se preocupou. Ele não se preocupou. Sabe, irmãos, Jesus nos alerta nessa noite para o perigo de não olhar para as nossas fraquezas, da gente não prestar atenção quais são as nossas fraquezas. Eu pergunto para você nessa noite: qual é a tua fraqueza? Qual é a tua fraqueza, minha irmã? Qual é a tua fraqueza, meu irmão? Eu pergunto para você nessa noite. Eu sei qual é a minha fraqueza, mas e aí, qual é a sua? A tua fraqueza é bebida alcoólica? A tua fraqueza é bebida alcoólica? Então Jesus chama você nessa noite para você ter esse cuidado de olhar, se alertar, para que você venha enxergar que essa é a sua fraqueza. E o que é que eu tenho que fazer quando eu sei que essa é a minha fraqueza? Eu tenho que fugir dela. Eu não tenho que me achar forte. Eu não tenho que achar que eu posso.
Eu não tenho que achar que eu sou imune, eu não tenho que achar, eu não tenho então que, menosprezar. Eu não tenho que pensar que eu tenho força. Eu já busquei a Deus, eu tenho experiência, eu já vivi tanto tempo com Deus, tantas experiências com Deus, tantos momentos com Deus, que isso é suficiente para bloquear, para impedir qualquer que seja a situação que me faça cair nessa área. Não subestime o inimigo. Qual é a tua fraqueza? É jogos. A tua fraqueza é jogos. Então não foge disso. Isso te escraviza, isso te prende, isso te bloqueia, isso atrapalha a tua comunhão com Deus, isso vai te desviar de Deus. Então foge disso. Nem escuta a respeito disso. Não quero nem notícia a respeito disso. A tua fraqueza, mulher, então pede a Deus para poder, então, ajudar você quando olhar para uma mulher. Para então ajudar a sua mente, o que passa nela, quando você olha para uma mulher. Porque isso vai viciando, isso vai causando danos, isso vai perturbando, isso vai escravizando. Chega uma hora que não tem controle. Olhe, você que está firme, cuide para que não caia. É o que a palavra de Deus diz para a gente. A tua fraqueza é homem, então toma cuidado a forma como você olha para o homem. Toma cuidado quando você olha um homem bonito na televisão, ou caminhando na rua, ou entrando no seu local de trabalho, ou no colégio. Toma cuidado como você olha. Alerta, presta atenção, olha o perigo que está rondando. Qual é a tua fraqueza? Falar demais. Você fala de tudo. Tudo você tem que falar, tudo você tem que dar opinião, tudo você tem que dizer alguma coisa, tudo você tem que falar alguma coisa, tudo você tem que estar pelo meio. Tem 100 pessoas no ambiente, surgiu uma conversa, você está envolvido, sempre. Alerta, essa é a tua fraqueza. Pede a Deus controle na tua língua, pede a Deus controle no que você fala. Pede a Deus então para te dar equilíbrio. Você vê demais, enxerga demais, em tudo você vê algo errado, em tudo tem maldade, ali tem farinha, ali tem carne, sabe, tudo você vê alguma coisa. Tudo você enxerga alguma coisa. Ninguém viu nada, mas eu vi. Não viu não, mas eu vi. Eu vejo tudo. Tem gente que se gaba de dizer assim: eu vejo tudo. Tudo naquela igreja eu vejo. Vocês estão ali no culto ouvindo a palavra e eu estou vendo tudo. Então feche esse olho. Vem para a igreja e põe uma venda no olho em vez de máscara. Põe venda. Você não vê nada. Porque isso é uma fraqueza. Amém, irmãos? Isso é uma fraqueza. Então eu tenho que me alertar para isso. Me alertar para isso. Eu caminhei bem, eu comecei bem, estava indo tão bem. Eu abri mão de tanta coisa para servir a Deus. Abri mão de tantas práticas, abri mão de amizades, abri mão de pessoas que eu amava, abri mão até da minha família. Pois é, mas essa é a isca do diabo sempre, irmãos. Sempre, porque ninguém enfraquece. Ninguém enfraquece, ninguém se torna traidor do dia para a noite, de uma hora para outra, não. Ninguém. O que nos impacta é instantâneo. O que nos impacta, o que é destruidor, aquilo que vem destruindo tudo, sabe? Ele sempre vem repentinamente. Aí vem gerando destruição, vem gerando impacto, vem de forma repentina, vem acabando com tudo, destruindo com tudo.
Mas a destruição da fé, ela não é instantânea. Ela não é repentina. Sabe por quê? Porque o diabo não é trouxa. O diabo não é besta de gerar algo para nos destruir e fazer com que ao mesmo tempo eu e você perceba os seus efeitos. Ele nunca age assim. O diabo sempre vem com sutileza. É como aquela caixa d'água gigante, sabe? Aquela caixa d'água gigante, milhões de litros de água ali. Só que tem um furinho, tem uma trincazinha que ninguém percebe. Lembra lá das barragens, né? De Brumadinho, estado de Minas, estava tudo bem ali, mas foi trincando, foi se rompendo aos poucos. Não houve aquela catástrofe no mesmo dia. Aquilo vinha acontecendo, dando sinais há muito tempo. Naquele caso perceptível, na fé, muitas vezes a gente começa a ver e faz de conta que não enxerga. A gente vem bem, mas isso aqui não é nada, é só um vazamento. Mas isso aqui não é nada, mas está esvaziando. Mas essa goteira está esvaziando você. Essa pingueira está esvaziando você. E a cada dia tirando a tua motivação, a cada dia tirando o que tem de Deus, a cada dia tirando a alegria, a cada dia tirando a satisfação. Então você chega num culto e você sabe, mas se eu soubesse que era esse pastor que ia pregar, eu não tinha vindo. Eu pensei que era aquele irmão que eu gosto tanto. Mas se eu soubesse que é aquele irmão que vai cantar, eu não vinha. Mas deixa eu chegar depois na hora do louvor. Deixa eu chegar na hora do amém. Sabe, você vai mudando, isso vai te perturbando, isso vai trincando a sua vida, isso vai esvaziando a sua vida e você não percebe. As nossas fraquezas é uma madeira abaixo. Preste atenção nisso. É por isso, irmãos, que nós precisamos nos abastecer sempre nas coisas mais simples da vida. É por isso que é necessário ter abastecimento sempre, todos os dias. Sabe, olha, eu sinto muito dizer aqui, irmãos, mas às vezes a gente vai nos acomodando. Culto só domingo, culto só de quinzena, culto só de mês. Não! Isso é uma trinca, isso é um furinho, isso é uma abertura, isso é uma brecha que Satanás está abrindo na sua vida espiritual. E você não percebe isso. É uma falta na Santa Ceia. E passa um mês, não tem problema, e passa 2, e daqui a pouco, durante o ano, você ceiou 2, 3 vezes. Mas não tem problema. E o que é que tem? Tem muita coisa. O inimigo está abrindo brechas, está conseguindo encontrar espaços na sua vida para chegar uma hora que você não vai conseguir se levantar e se erguer mais. Então olha, você que está firme, cuide para que não caia. Mantém. Pode ser o mais simples que for. As disciplinas espirituais mais simples que Deus colocou para nós são elas que nos mantêm. Não é uma vigília de passar a noite inteira de joelho, sabe, um formigueiro, e dizer: olha, estou com o joelho inchado aqui de formiga que me mordeu, olha o sacrifício que eu fiz, buscando a Deus a noite inteira. Não é isso que nos ergue, não. É o dia a dia, queridos. É o contato com Deus aqui toda quarta, todo domingo, toda escola dominical, toda célula, todo culto de ceia, a leitura da Bíblia diariamente, é o jejuar semanalmente, é orar todos os dias. É isso que nos mantém firmes, é isso que nos mantém fortes na presença de Deus. É isso que nos mantém de pé. É isso que sustenta a nossa caminhada.
Olha o que a irmã falou aqui, 30 anos servindo a Deus. Irmã Rosalina, mais de 50 anos servindo a Deus. Você está pensando que é uma vigília que está sustentando essas pessoas? É dia a dia com Deus. É todo dia dizer: Senhor, eu preciso do Senhor hoje. É por isso que Paulo nos diz assim, Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos de quê? Enchei-vos de quê? Do Espírito. Se encha do Espírito. Se encha do Espírito. Essa palavra enchei-vos está no modo imperativo. É quase que uma ordem. Sabe? Desculpe, é uma ordem, um mandamento, mas é quase que como algo autoritário mesmo. Você vai fazer, com ou não vontade, você vai fazer. É algo que impõe responsabilidade, obrigatoriedade, não é opcional. Sabe, queridos, enchei-vos. E Paulo diz em Colossenses 3,16 que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente, porque não se separa o Espírito da palavra. Não se consegue separar Deus da obediência. Não se consegue separar a vida com Deus da presença do Espírito de Deus em nós. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Você olha e esse enchei-vos está na forma plural. O que significa isso? É endereçado para toda a comunidade, é para todos nós. Nenhum de nós deve ficar bêbados, mas todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Essa palavra está na voz passiva. E o que significa isso? Deixe o Espírito Santo encher vocês. E isso não é técnica, isso não é aquilo que se aprende vendo alguém fazer, vendo alguém recitar. É uma fórmula mágica, é desse jeito que eu vou ser cheio, dessa forma que eu vou ser cheio. Não, é algo que você vai descobrindo em Deus, e Ele vai revelando, Ele vai mostrando, e Ele vai então te dando, na medida que você busca Ele. Enchei-vos está no tempo presente, é para agora. É algo contínuo. Não é uma ação única. É uma ação presente e contínua na nossa vida. Você sai daqui, precisa continuar se enchendo. Precisa continuar buscando ser cheio. Que a plenitude do Espírito, ela não é uma experiência que uma vez acontece conosco e depois então eu não preciso mais viver essa experiência. Não, ela precisa ser renovada e ser renovada e ser renovada todos os dias. Todos os dias. Então não é esse culto aqui que te enche. Não é esse culto que é suficiente para você manter todo mês de outubro. Não é esse culto e nem o culto de Santa Ceia que é suficiente para você manter toda a tua experiência de vida com Deus. Mas é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É todo dia buscando Ele. E em algum momento, Judas parou de buscar a Deus. Nas orações ele já não estava mais presente. Quando Jesus convocava para orar, ele: não tenho tempo, não vai dar, tem coisas para resolver. Ele está entre os 12, mas ele já não consegue mais ser discípulo, ser seguidor de Cristo.
Ele escutava, mas não ouvia. Ele escutava, mas não obedecia. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Ele não se dá conta do que ele faz. Ele vai ao templo e ele faz então um acordo com o sacerdote, recebe um valor e ele vende a sua fé, a sua lealdade a Jesus. Quem é ele? Ele se parece com os outros 11. Como você então vai mostrar quem é ele para nós? Tem algo que geralmente a gente pratica entre nós cristãos. Judas diz, a gente costuma se cumprimentar, não é o nosso costume aqui, mas para ele sim, a gente costuma se cumprimentar conosco. E eu vou chegar perto da pessoa que é Jesus. Ele não vai pensar que isso é anormal, porque a gente está acostumado a cumprimentar uns aos outros conosco. E aquele que eu beijar, esse é o que você compreender. Sabe, queridos, quando ele se dá conta do que ele fez, ele então volta, ele corre para o templo, lança as moedas aos pés dos sacerdotes, e ele então não vai a Jesus. Ele estava tão doente que ele se esqueceu de que se ele fosse a Jesus, Jesus o perdoaria. Mas ele não vai a Jesus. E é assim que a gente faz quando nós estamos fracos. A gente procura todo mundo, menos as pessoas que a gente deveria procurar. A gente conversa com todo mundo, menos aquelas pessoas que vão nos levar para a direção certa. Geralmente a gente procura aqueles que concordam com a gente, aqueles que vão apoiar a nossa decisão, mas não aqueles que vão dizer: você está errado, você precisa mudar esse pensamento, você precisa mudar o seu comportamento. A gente não quer ouvir essas pessoas. E é por isso que ele não vai a Jesus, porque ele seria confrontado, mas também seria perdoado. Eu estou encerrando. Eu quero que você se pergunte nessa noite, antes de você ir para casa: como é que está o seu chamado? Como está o seu chamado? Judas era um apóstolo, Judas era um discípulo, um dos 12. Ele era encarregado de pregar o Evangelho. Ele era encarregado de então levar os ensinamentos de Jesus. O apostolado, irmãos, era um ministério que um homem recebia de Deus. Ele não tomava sobre si, mas ele era escolhido. Não era algo que um homem colocava sobre outro, mas era um chamado especificamente de Jesus. Ser um discípulo, um apóstolo de Jesus, só acontecia se ele fosse chamado pelo próprio Jesus. Se ele não fosse chamado por Jesus, ele poderia ingressar no apostolado. E esse nível de abastecimento do chamado é quem então demonstra para nós como nós estamos prontos, qual é a nossa disposição para servir, qual é a nossa disposição para representá-lo, o quanto das circunstâncias estão mudando a minha paixão por Deus, pelo meu chamado, quanto eu estou sendo abalado pelas circunstâncias no chamado de Deus na minha vida. Porque se o seu chamado, a sua vida com Deus está sendo determinada por alguém, então Satanás vai colocar sempre alguém perto de você
infernizar os teus dias. Se está sendo determinado por uma pessoa o teu ministério, se você precisa estar bem com alguém, esquece. Porque quando nós precisamos e dependemos de pessoas para a gente poder dar seguimento à nossa vida cristã, então o diabo sempre vai levantar gente endemoniada para perturbar a nossa fé, perturbar a nossa vida, para infernizar a nossa mente, para atingir as nossas fraquezas. Ele não vai dar trégua, porque ele sabe que é exatamente aí que vai atrapalhar a sua caminhada com Deus. Então se alerte. O apelido só pega quando então você liga para isso. O veneno só mata se alguém toma. Ele pode estar disponível lá na prateleira, mas se alguém pega e toma, então ele vai fazer efeito, vai causar dano. O diabo sabe disso. Por isso não deixe ele enganar você. Não deixe ele enganar você. Você foi chamado para ser alguém que vai servir a Deus. Você foi chamado para servir a Deus. Você foi chamado para ser um adorador de Deus. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado, e Deus colocou uma unção quando você entrou aqui nessa igreja sobre a tua vida. Ele colocou uma unção específica. Deus te ungiu para algo específico, e o diabo treme quando ele então percebe isso. Há uma unção sobre nós, há uma unção sobre você. Então não deixe que o esgotamento, não deixe que as fraquezas, não deixe que Satanás, as iscas de Satanás venham causar dano no teu chamado. Porque o diabo sopra o tempo todo. Eu não me vejo mais na casa de Deus. Eu não me vejo mais pregando o evangelho. Eu não me vejo mais liderando. Eu não me vejo mais envolvido. Eu não me vejo mais nessa igreja. É assim que o diabo faz. E é isso que ele quer. O tempo todo que você venda o seu chamado, que você venda a sua fé, que você venda a sua comunhão com Deus por causa de bobagens. Então para nessa noite para olhar para as tuas fraquezas. Esteja atento às tuas fraquezas. Como está seu coração? Como é que está o seu coração? O coração fala de alma. Como é que você lida com as suas ofensas, com as mágoas, com as decepções que ocorrem no dia a dia? Quantas pessoas estão aqui nessa noite e dizem: pastor, estou esgotado, fraco, as fraquezas tomaram conta de mim. Então você precisa se abastecer de Deus. Você precisa se abastecer de Deus, porque a palavra de Deus diz que há uma paz que excede todo entendimento. Amém, irmãos? Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é estar limpo de coração? Estar limpo de coração não depende dos lugares que eu vou, não depende do que eu ouço, mas depende do que alimenta a minha fé, depende das pessoas com quem eu ando, depende daquilo que eu estou alimentando o meu coração. Você pode bloquear os seus ouvidos para você não escutar aquilo que o diabo está dizendo, mas o que Deus está dizendo, e você sabe discernir isso muito bem. Você sabe discernir isso muito bem. Você pode estar num lugar hostil, você pode estar no meio de pessoas hostis, mas é o que você vai filtrar, é o que você vai querer ouvir, que vai determinar o que está alimentando a sua vida ou não. Como está o seu coração? Não adianta ter um coração cheio de ânimo de Deus, mas ao mesmo tempo alimentando ele com intrigas, alimentando ele com fofocas, andando com gente que te desanima, andando com gente que te empurra para baixo,
andando com pessoas que te distanciam do teu chamado e da tua vida com Deus? Quem é que você escuta? Você tem que se livrar dessas coisas para que você se fortaleça. Você tem que se livrar dessas pessoas que ficam te cutucando o tempo todo. E não te cutucando para buscar a Deus, mas te cutucando para colocar ira no coração, para colocar mágoa no coração, para te distanciar daquilo que Deus te chamou, do propósito pelo qual Ele chamou você. Se afasta desse tipo de gente. Pessoas que te fazem mal, pessoas que te distanciam da igreja, pessoas que te distanciam de Deus. Foge dessas pessoas, porque elas não são de Deus. Quem é de Deus me traz para Deus, me aproxima de Deus. Quem é de Deus, sabe, me traz para Ele. Quem é de Deus, então faz com que eu busque mais a Ele. A minha comunhão melhora com Deus, com pessoas de Deus. Eu não posso me alimentar mal e querer uma vida saudável. Então, para encerrar, irmãos, ore e deixe nessa noite aos pés do Senhor a tua situação. Diga para Deus: Senhor, eu quero cura nessa noite. Eu não quero viver preso a esses sentimentos doentios. Eu não quero que a minha vida seja uma vida presa a situações que não me deixam te servir com lealdade e com fidelidade. Se você aprender a lidar com as suas fraquezas, com fraquezas de suas emoções, você jamais vai se vender. Você vai viver uma vida saudável, com significado, com propósitos. Amém, amados? Diga com Deus assim, ou diga para Deus assim. A gente às vezes canta e a gente não sabe o que a gente está cantando. Mas eu gostaria que você dissesse para Deus: Senhor, diga comigo: Senhor, eu quero voltar a me apaixonar de novo pela tua vontade. Paulo, ele disse assim, Romanos 12:6 a 12, por encerrar: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E perseverem na oração. O que é que ele diz aqui? Sejam fervorosos. Nunca lhes falte o zelo. Tem uma canção que diz assim, irmãos: Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim.
aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Se coloque de pé. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, para te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, para ter um brilho no rosto, de novo.
para te sentir. Aleluia. 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 Volta para casa cheio dele. Volta para casa cheia dele. Volta para casa cheio, cheia. Que esse vaso volte transbordante nessa noite. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Volta para casa com essa lágrima no rosto. Volta para casa com esse fogo. Que aí o Espírito Santo que está queimando na tua alma. Volta para casa sim, vai. Volta para casa sim. Volta para casa cheio, minha irmã. Volta para casa cheio, meu irmão. Volta para casa com a presença dele na tua vida. Aleluia. Se alguém quer fazer uma aliança ou quer se reconciliar com o Senhor, você pode vir aqui para frente que eu vou orar. Mas volta para casa cheio do Espírito Santo. Levante sua mão direita assim na alta. Diga, Senhor, obrigado pela tua palavra. Diga, obrigado pela tua presença. Diga, Senhor, eu ouvi a tua voz. E eu volto para casa com o teu renovo na minha vida. Diga, eu não volto como Judas, mas eu volto cheio, cheio da presença do teu Espírito. Dê um aplauso para ele.